Você desculpe aí a interrupção, mas é que a gente tem uma limitação de tempo aqui nos vídeos do YouTube, então a gente acabou se alongando, porque esse assunto das listas é um assunto muito rico. Então, só para relembrar, a gente está aqui analisando, tá? Esse é o segundo vídeo da série. A gente está analisando aqui as listas que foram divulgadas pelos sites especializados dos 100 melhores jogadores da NBA. Então, a gente está analisando aqui, a gente falou até no início do vídeo, que é uma tradição, antes do início da temporada, os grandes sites fazem essas listas. Então, a gente está analisando aqui as listas da ESPN, tá? E da Sports Illustrated, que acabaram de ser divulgadas aí. Então, a gente está começando, a gente falou lá do LeBron, que foi o primeiro lugar, e a gente estava falando aqui da situação do Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, ele foi classificado deixa eu só confirmar aqui, em terceiro isso, na ESPN, na lista da ESPN, em quarto na Sports Illustrated. Eu estava falando da questão do Kawhi Leonard ser um jogador muito bom ofensivamente e muito bom defensivamente. O que acontece? Por exemplo, falando dele com o Kevin Durant. O Kevin Durant, ofensivamente, é um cara muito mais eficiente, faz muito mais pontos. Tá? O Kawhi Leonard, defensivamente, é um cara muito mais eficiente, é um cara que, inclusive, pega os melhores jogadores do outro time para marcar. Aí, quem viu o primeiro vídeo vai falar assim, pô, Bruno, mas você falou, né, tacitamente, que o importante, tá, no jogo de basquete, o mais importante, na verdade, senão os técnicos aqui vão me matar, mas você falou que o mais importante é o ataque. Realmente, eu considero isso. A defesa é muito importante, tá? Só que, inclusive em playoff, que as defesas ficam muito mais fortes, só que a pontuação sempre foi, inclusive em termos individuais, sempre foi o diferencial. Tá, para você eleger os melhores jogadores e os times campeões também. Chega uma hora crucial do jogo que, se você não fizer cesta, tá, o próprio Kevin Durant recentemente falou isso, o jogo é feito de buckets, de cestas. Não é só isso, mas eu acho que realmente é o mais importante. Aí vocês vão dizer, pô, mas você falou que o mais importante são as cestas, se o Kawhi Leonard é melhor defensivamente, você está querendo dizer que ele é mais jogador do que Kevin Durant? Olha só, o que acontece? Uma coisa que a gente vai até discutir também aí mais pra frente é o cara ser bom defensivamente só. O cara é muito bom defensivamente. Ele tem que estar num lugar no ranking? Claro que tem. A defesa também é uma arte. Só que um cara que é muito bom ofensivamente vai ganhar desse cara defensivo. Entendeu? Porque é o cara que vai gerar as vitórias pro time dele. O defensivo, ele vai proteger o garrafão, vai dar toco, vai, enfim, rebotear. Só que o basquete não vai terminar nunca 0-0. Entendeu? Sempre vão fazer cesta em você. Então você tem que ter a capacidade de atacar. Agora, uma coisa é o cara ser bom defensivamente só, ou bom ofensivamente só. Outra coisa é o cara ser completo. O cara ser bom ofensivamente, bom defensivamente. Colocando na balança o Kawhi Leonard é um desses caras, é um desses poucos caras. Tem poucos na NBA hoje que jogam em alto nível, tanto na defesa como no ataque. No início da carreira dele, ele era um cara especializado em defender. Também ele jogava no San Antonio Spurs, que tinha Tim Duncan, Tony Parker, ele era a quarta opção, mesmo assim, ofensivo, mesmo assim, tá? No ano em que o San Antonio ganhou do Miami Heat, na final da NBA, Miami Heat com LeBron James, com Dwayne Wade, Chris Bosh, era o grande favorito. Nesse ano, o Kawhi Leonard, ainda muito novo, começando sua carreira, ele simplesmente foi eleito MVP das finais. Por que isso? Porque ele marcou muito bem o LeBron, tá? Ele foi muito eficiente na marcação do LeBron. E também foi o ataque. A questão é essa. Você só marcar não te garante que você seja um grande jogador, mas você marcar muito bem e atacar muito bem te garante. Então, o meu ponto é o seguinte. O Kevin Durant é muito melhor ofensivamente. Muito melhor não, é melhor ofensivamente. Tá? Não é também uma diferença absurda. Ele é melhor. Ele tem uma boa diferença para o Kawhi Leonard, sim. Mas o Kawhi Leonard tem uma boa diferença para o Kevin Durant na defesa, tá? E no meu conceito, colocando na balança e juntando essas duas qualidades, e o que vem crescendo o Kawhi Leonard, o que o cara tem melhorado em clutch time, que são as jogadas finais, e considerando a energia que ele despende para defender os melhores jogadores, não é fácil você defender os melhores jogadores e ser o ponto focal do ataque. Eu considero, tá, porque eu gosto do basquete, eu valorizo, enfim, os aspectos do basquete, não valorizo só um ou outro lado. Eu considero o Kawhi Leonard hoje, nesse ponto, mais jogador que o Kevin Durant. Apesar do Kevin Durant ter acabado de ganhar um campeonato da NBA e, na minha opinião,
ser o quarto melhor jogador da liga. Tá? Eu coloco o LeBron, o Westbrook e coloco o Kawhi Leonard em terceiro lugar. Então, para você ter uma ideia de quão bom o Kevin Durant tá? Ele tá logo ali. Só que, e assim, a briga com o Kawhi Leonard, na minha opinião, também é muito boa. Tá? O hype vai estar em cima do Kevin Durant, obviamente. É o cara que faz mais pontos, é o cara que enfim, acabou de ganhar um título da NBA. Então, como eu ia dizendo, o hype está em cima do Kevin Durant. Eu até entendo, só que a gente aqui tem as nossas opiniões. Eu acho que por jogar tanto na defesa como no ataque em alto nível, eu coloco o Kawhi Leonard à frente, tá? Do Kevin Durant. Por que você não coloca o Kawhi Leonard então à frente do Westbrook e só coloca ele atrás do LeBron? Porque o Westbrook, da minha concepção, ele além de pontuar, ele foi um cara muito completo. Na temporada passada, eu tenho que analisar a temporada passada, porque é a realidade atual da NBA. Foram os últimos jogos. Então, ele jogou no nível acima, o Westbrook. Então, por isso que eu considero o Kawhi Leonard mais jogador, mais completo que o Kevin Durant, mas não que o Westbrook. Então, aí já começa. Tá? Uma outra coisa também que eu notei aqui, vamos lá, aí tem alguns tópicos. Né? Ainda nesse top 5 aí, no caso, Stephen Curry, por exemplo. Stephen Curry foi eleito, ficou em terceiro lugar na lista da SI, tá? À frente do Kawhi Leonard, e ficou em quarto lugar na lista da ESPN, à frente do Russell Westbrook. Então, vocês já perceberam que eu não concordo, né? Tanto que eu coloquei o Westbrook em segundo na minha lista e o Kawhi Leonard em terceiro. Stephen Curry é um caso, tá? É um caso de um jogador, na minha humilde concepção, que caiu nas graças da mídia americana. Tá? O que o Stephen Curry defende? Qual é o jogo ofensivo do Stephen Curry? Eu não estou criticando, não estou dizendo que o cara não faz ponto. Mas se você parar e analisar uma fita do Stephen Curry, ele é um cara que tem um controle muito bom de bola, mas que basicamente os seus pontos vêm da linha de 3. Da linha de 3 e algumas infiltrações. Ele pega a bola, faz o pick and roll, o jogador faz o bloqueio e arremessa de 3. Faz o pick and roll, ele vai e faz uma infiltração. Sendo que a infiltração não é a maior qualidade dele, porque ele é um cara muito franzino, ele é um cara que não aguenta contato. Ele cava muita falta. Então, assim, um jogador, sinceramente, na minha opinião, que vive do arremesso de 3, que é o carro-chefe dele, ele vive basicamente do arremesso de 3, por mais que a NBA hoje seja um jogo de perímetro, tá? Todo mundo está arremessando de 3 e o melhor time da liga é um time que é um torpedo de 3, aí é outra história, é um conceito de time, mas um jogador individual que só arremessa, que tem como carro-chefe o arremesso de 3, não pode estar no top 5, com todo respeito. Você tem jogadores absurdamente talentosos na liga, você tem o James Harden, você tem o Paul George, você tem, sabe, a gente vai citar aqui um monte, sabe, e assim... Jimmy Butler, vários jogadores. Então, eu acho que assim, tem muito isso também da mídia incensar muito o cara. Ganhou, sim, 2 títulos em 3 anos, mas não é esse jogador todo. Entendeu? É um cara decisivo, mas não é. Ele se beneficiou muito mais do sistema de jogo do Golden State. Coloca o Stephen Curry em outro time. Ele vai se destacar? Vai, mas não vai. Tá sendo falado em top 5 de jogadores, não vai. É um jogador limitado ofensivamente que não tem defesa. Quando eu digo que não tem defesa, é que ele não defende. Até as pessoas às vezes falam, pô, mas o cara não é nem questão, ele até se esforça, mas assim, nem acho que ele se esforce tanto, mas o cara não tem físico para defender na NBA. É um jogo muito atlético, ele é um cara muito franzino. Entendeu? Não é nem a questão, por exemplo, do Isaiah Thomas por causa da altura. Né? É a questão dele mesmo ser franzino. E assim, o cara sabe que o forte dele é o ataque. Então, assim, não concordo mesmo, tá, com o Stephen Curry no top 5. Mas é aquilo, é a questão das listas, ele tem vindo sempre aí, principalmente por conta da ascensão do Golden State. Mais coisas aqui, vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção na lista, o Chris Paul. Tá? O Chris Paul, ele veio muito alto na lista, ele veio em 7º lugar, na verdade, nas 2 listas. Tá? Inclusive, em uma das listas, na lista da ESPN, ele veio à frente do James Harden, que veio em 8º. Tá? Assim, o Chris Paul sempre foi um dos meus jogadores favoritos quando iniciou a sua carreira.
tá? Em termos de armador, ele sempre foi um armador muito inteligente, distribuía muito assistência, distribui ainda, né? Só que as pessoas de repente não querem entender que o Chris Paul está numa fase já de declínio. Ele só tem 32 anos. Até é uma idade que, enfim, que as pessoas falam até que o LeBron, né, LeBron tá com 32 também. Então, assim, mas além da idade, é um cara que foi muito castigado pelas contusões. As pessoas precisam entender isso. O corpo dele já não é o mesmo. E, cara, quando você fala de um jogador que, por exemplo, na temporada passada jogou de 80 a 60 jogos, é complicado você falar que o cara tá num patamar tão alto de liga. Porque não é um cara durável, isso tem que ser levado em consideração, entendeu? É um cara que nas horas decisivas falha. Então, por exemplo, como eu posso colocar o Chris Paul na frente do Draymond Green? Tá? Vocês vão me chamar de maluco, mas podem chamar. Mas o Draymond Green pode não ser tão talentoso quanto o Chris Paul, principalmente na armação de jogadas. Esse é o mote do Chris Paul. É um bom defensor? Mas a altura também dá certa limitada nele. Não é tão alto para a posição, apesar de ser a posição número 1. E assim, quando chega na hora H, aonde que ele levou o LA Clippers nessas 6 temporadas que ele teve lá? Lugar nenhum. O Draymond Green foi o principal jogador do Golden State? Não foi. Mas é um cara que na hora H ele entrega. Tá? E é um cara que faz pontos, reboteia e dá assistências. E é constantemente eleito o melhor defensor do ano. Existe até uma discussão aí, tudo. Acho também que existe um hype em torno do Draymond Green, mas é um cara considerado o melhor defensor do ano. O que isso significa? É um cara que defende múltiplas posições e defende muito bem. Ele faz o trabalho sujo ali com o pivô número 5. E, cara, e quando chega nas finais, ele entrega. Só para lembrar, quem está me criticando agora, Draymond Green, tá? Na série em que o Golden State perdeu para o Cleveland, final, há 2 anos atrás, o Golden State estava ganhando a série 3-1, tá? Draymond Green foi suspenso. Ele se envolveu numa confusão com o LeBron James, foi suspenso. Perdeu um jogo. Só para lembrar, perdeu esse jogo, o Cleveland ganhou, o Cleveland virou posteriormente a série. Eles deram um momento para o Cleveland, tá? Se foi justo ou não, é outra história. Mas, para você ver a importância do jogador, que muitas vezes, o Chris Paul faz 18 pontos, o Draymond Green faz 11, 12, pô, legal. Só que quantos rebotes e quantas assistências? Enfim, quantos de defesa ele se dedica o Draymond Green e o Chris Paul não? Sabe? Então, em quantos jogos o Draymond Green joga na temporada? Isso é muito importante. Isso tudo tem que ser colocado num contexto. Agora, o Chris Paul é um cara, né, que foi draftado muito alto, é um superstar, ok, só que a gente tem que analisar a temporada, a gente tem que analisar o momento atual. Como o Chris Paul, por exemplo, na ESPN pode ser ranqueado na frente do James Harden com a temporada que o James Harden fez. No papel, o time do Clippers melhor do que o do Houston Rockets. Blake Griffin, DeAndre Jordan, fora os jogadores os role players, Jamal Crawford, enfim. E o Harden levou o Houston Rockets mais longe nos playoffs. E como é que você pode ranquear o Chris Paul na frente do James Harden, sabe? São coisas que, sinceramente, a gente fica se perguntando o que passa na cabeça dos caras. Na minha concepção, existe ainda aquela imagem do Chris Paul, né, chegando à liga, um cara que realmente levou o New Orleans nas costas, não tinha um supporting cast forte, mesmo assim sempre foi um dos líderes de assistência da liga. Só que a idade está chegando para ele, o jogo dele está caindo, tá? Ainda é um dos principais armadores da NBA, até acho que nem é o principal, mas ainda é um dos principais armadores da NBA, ok? Só que a gente tem que tomar cuidado porque, cara, você está comparando jogadores de um nível muito grande, tudo bem? Então tá, vamos fazer mais uma pausa por causa do tempo e continuamos no próximo vídeo. O último vídeo falando das outras principais indicações às listas. Só um momentinho, por favor.